Olá, que bom ter você aqui. Esse vídeo mostra como grandes cientistas e sanitaristas brasileiros contribuíram de forma decisiva para o combate de doenças letais que assolavam o Brasil no século XIX e início do século XX. Eles foram pioneiros nas pesquisas e na estruturação de importantes instituições públicas que possibilitaram o controle de doenças como a febre amarela, a varíola, a peste bubônica, o tifo, a tuberculose, a malária, acidentes com animais peçonhentos, entre outras doenças. Destacaremos os relevantes serviços prestados por Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Vital Brasil e Emílio Ribas. O médico brasileiro Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em 1872 na cidade de São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo, e faleceu em 1917 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tendo vivido por apenas 44 anos. Por sua dedicação e luta para a melhoria da saúde pública, ele é considerado o sanitarista símbolo do Brasil. Como diretor-geral de saúde pública entre 1902 e 1908, ele combateu doenças terríveis como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola, que assolavam o Rio de Janeiro, a capital federal. Oswaldo Cruz introduziu alguns métodos considerados inusitados para aquela época, como, por exemplo, o isolamento doméstico dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos das enfermidades, a captura de mosquitos vetores da febre amarela e também a captura dos ratos que hospedavam as pulgas transmissoras da peste bubônica. Essas ações de controle contrariou a comunidade científica daquele tempo, que ainda acreditava que as doenças eram transmitidas por contágio. Oswaldo Cruz promoveu a desinfecção intradomiciliar das residências com borrifação de inseticidas, introduziu as campanhas de saneamento que deram origem posteriormente ao modelo campanhista utilizado no Brasil até o final do século XX para combater diversas doenças, como por exemplo a malária, a dengue, a doença de Chagas. Ele adotou a vacinação obrigatória para combater a varíola, o que foi amplamente rejeitado pela população. Em 1904 foi fundada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, resultando na rebelião popular conhecida como a Revolta da Vacina, com duração de uma semana, tendo sido controlada posteriormente. Em 1908, durante nova epidemia de varíola, a própria população voluntariamente procurou os postos de vacinação, reconhecendo a eficácia da vacina. Oswaldo Cruz reformulou o Código Sanitário Brasileiro, introduzindo regras internacionais. Coordenou o combate contra a malária na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, em Rondônia, possibilitando a conclusão do empreendimento que se arrastava devido à doença que acometia grande contingente de trabalhadores. Conduziu os trabalhos para eliminar a febre amarela no estado do Pará e, em 1908, Oswaldo Cruz foi agraciado com a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo reconhecimento dos seus trabalhos de saneamento das doenças no Rio de Janeiro. Em 1909, o Instituto Manguinhos do Rio de Janeiro passou a chamar Instituto Oswaldo Cruz em sua homenagem. Já em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Outro sanitarista brasileiro brilhante foi Carlos Ribeira Justiniano Chagas, que nasceu em 1879 na cidade de Oliveira, estado de Minas Gerais, e morreu em 1934 no Rio de Janeiro, aos 55 anos de idade. Dentre seus diversos serviços prestados à saúde pública brasileira, destaca-se o combate à malária e a doenças de Chagas. Em 1905, coordenou com êxito a primeira campanha brasileira de combate à malária em Itatinga, São Paulo, onde uma epidemia da doença prejudicava as obras da Companhia Docas de Santos,
Depois foi designado para combater outra epidemia de malária em Xerém, na Baixada Fluminense, e no norte de Minas Gerais, entre as cidades de Corinto e Pirapora. Chagas constatou que a transmissão da malária ocorria principalmente no interior das residências, aplicando inseticida à base de piretro para combater os mosquitos vetores adultos. A teoria da infecção domiciliar da malária e o método da borrifação intradomiciliar serviram de base para a Organização Mundial de Saúde adotar o uso dos inseticidas sintéticos como o DDT a partir da década de 1940. Carlos Chagas identificou e registrou o parasita Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, a qual recebeu este nome em sua homenagem. Logo em seguida, Chagas identificou o ciclo natural da doença, sendo considerado um feito único na história da saúde pública. O mesmo pesquisador, em pouco tempo, identificou o vetor, o parasita e a nova enfermidade. Chagas recebeu diversas homenagens pelos seus serviços relevantes à saúde pública. Em 1912, foi agraciado com o prêmio Schaldin de Protozoologia concedido pelo Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. Em 1921, foi o primeiro brasileiro a receber o título de doutor honoris causa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A mesma distinção lhe foi concedida em 1926 pela Universidade de Paris, na França. Foi membro de inúmeras instituições médicas e científicas no Brasil e no exterior, as quais as Academias Brasileiras de Ciências e as Academias de Medicina de Paris, Madrid, Roma e Nova York. Por 2 vezes foi indicado ao Prêmio Nobel, em 1913 e 1921. Adolfo Lutz foi mais um dos grandes cientistas e sanitaristas brasileiros. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro, tendo vivido 84 anos entre 1855 e 1940. Foi precursor nos estudos da entomologia médica no Brasil, tendo descrito várias novas espécies de anfíbios e insetos, destacando o mosquito Anopheles lutzi, batizado em sua homenagem. Lutz foi designado para controlar numerosos casos de malária entre trabalhadores que construiu a ferrovia São Paulo-Santos, no trecho da Serra de Cubatão. Após longa investigação, concluiu que a malária era transmitida naquele local por mosquitos que se reproduziam em águas das bromélias no alto das árvores, pois era uma região serrana, não havia poços d'água onde conhecidamente os mosquitos da malária poderiam se reproduzir. Essa descoberta adicionou novos métodos de combate à malária, além das ações de controle domiciliar. Outro grande legado de Lutz foi a identificação do mosquito Aedes aegypti como transmissor da febre amarela, pois já era conhecido e aceito pela comunidade científica que a doença era transmitida por mosquitos. Devido à grande contribuição de Lutz com a saúde pública, o Instituto Bacteriológico de São Paulo passou a chamar Instituto Adolfo Lutz em sua homenagem. Lutz foi homenageado também pelos Correios com o lançamento de um selo postal comemorativo do seu centenário de nascimento, 1855-1955, conforme mostra a figura ao lado. Vital Brasil foi um médico e pesquisador brasileiro que nasceu em 1865 na cidade mineira de Campanha e faleceu em 1950 no Rio de Janeiro aos 85 anos. Participou do combate de diversas epidemias de doenças como a febre amarela, cólera, varíola, peste bubônica, sempre ao lado de seus amigos Oswaldo Cruz, Emílio Ribas e Adolfo Lutz. Ele ajudou a fundar o Instituto Butantan em São Paulo e foi o primeiro diretor daquele instituto. Suas pesquisas foram pioneiras na produção dos soros contra os venenos de animais peçonhentos, serpentes, escorpiões e aranhas. Vital Brasil acreditava e provou que para cada tipo de cobra seria necessário um soro específico, conforme discutiu no seu livro Defesa contra o Ofidismo, publicado em 1921.
Ele foi um dos idealizadores do Instituto Vital Brasil, construído em Niterói, Rio de Janeiro, o qual foi batizado em sua homenagem. Mais um grande sanitarista brasileiro, Emílio Marcondes Ribas, nasceu em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, em 1862 e faleceu na cidade de São Paulo, em 1925, aos 63 anos de idade. Ele foi idealizador do Instituto Butantan juntamente com Vital Brasil. Um dos seus grandes legados foi defender e provar que o agente transmissor da febre amarela é o mosquito Aedes aegypti, na época em que a comunidade científica acreditava que a doença era transmitida por contágio. Para comprovar a transmissão da febre amarela pelo mosquito, 4 voluntários deixaram-se picar pelo Aedes aegypti infectado e 3 participantes contraíram a doença. Ribas participou do combate de diversas doenças epidêmicas, como a febre amarela, tifo, peste bubônica e tuberculose, preocupado sempre com a melhoria da saúde pública, ao lado de seus amigos Vital Brasil e Adolfo Lutz. Recebeu várias homenagens por seus serviços prestados à saúde pública, destacando-se o Instituto de Infectologia Emílio Ribas de São Paulo, que foi batizado em sua homenagem. Além disso, ele foi declarado patrono da saúde pública do estado de São Paulo pelo governador daquele estado. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Você poderá aprofundar mais seus conhecimentos nesses temas consultando as referências bibliográficas disponíveis na descrição deste vídeo. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Não deixe de se inscrever em nosso canal para atualização de novos temas. Recomendo também que assista os próximos vídeos, que tem muito mais sobre epidemiologia. Selecione os vídeos que estão disponíveis na tela. Obrigado e até o próximo vídeo.